Olá, amigos, amigas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Legene Mirran, vocês já me conhecem, estamos no canal da Geopolítica, um canal que trata prioritariamente dos assuntos da geopolítica mundial, mas eu tenho feito cursos da mais variadas áreas da ciência. Eu gosto de ser assim, é uma forma de eu ajudar, compartilhar conhecimentos. Estamos nesse curso aos domingos, curso sobre História das Religiões. Hoje vamos para a segunda parte, a parte 2 do curso de Hinduísmo, que é uma das religiões mais antigas do mundo, talvez a mais antiga, ainda que ela não seja estruturada da forma como nós conhecemos as outras religiões, mas os seus livros sagrados são os mais antigos, isso ninguém tem dúvida. E é não só a mais antiga, como a mais complexa. E não só a mais complexa, mas para nós ocidentais, a dificuldade do hinduísmo é que não é uma religião abraâmica, né? Ela é uma religião dármica, e as dármicas são da Ásia, que é muito distante de nós, não, os conceitos não estão no nosso dia a dia, valores, né? Então é difícil. Eu que estudei, pesquisei, estou encontrando dificuldades. Mas as dificuldades que eu quero compartilhar com vocês é que hoje, no final da aula, eu vou anunciar todo mundo que entrou como membro, também os que fizerem alguma doação. Eu agradeço muito. Eu fiz agora há pouco um programa extraordinário sobre o que aconteceu, né, a resposta do Irã, o contra-ataque do Irã à agressão israelense. Então eu estou com a cabeça um pouco ainda lá no Oriente Médio. Mas foi uma boa live, vai passar de 5.000 pessoas que assistiram, entraram 3 membros, houve várias doações e eu fiquei muito feliz, né? Agora a gente tem que mudar aqui o botão aqui no cérebro e entrar de cabeça lá na Índia, né? Bom, eu prometi começar hoje sobre os textos védicos, né? Os textos que eles consideram textos sagrados, né? Que são onde estão os dogmas, né? Então, os hinduístas dividem estes textos em textos chamados Shruti, que é aqueles textos, escrituras hindus, né? Todos eles escritos em sânscritos. Acredita-se que estes textos teriam, então, gravações, inspirações divinas, né? E eles teriam, então, sons cósmicos. Eles são ouvidos, esses textos foram ouvidos, entre aspas, por rishis, R-I-S-H-I-S, rishis, que são as pessoas realizadas e pessoas esclarecidas. Então, estes rishis, inspirados aí, né, por alguma força superior, ouvem, entre aspas, estas frases, estes textos e transcrevem. Então, esses são os shrutis, os livros do tipo shruti, ouvidos, né? Agora, tem outro tipo de texto, que é o chamado smriti, S-M-R-I-T-I, smriti. Esses são os textos para serem lembrados, mas de importância menor que os shrutis. Geralmente, quando faz-se um monge, um sacerdote hinduísta,
ele faz uma preleção, né? Você ouve, e alguns que ouvem anotam, né? Também transformaram-se em livros canônicos, mas de importância menor. Comparado com o islamismo, eu diria que os livros Shruti, no caso deles lá, é o Alcorão. Aqui, no caso dos hinduístas, tem vários, lá só tem um. E o Shruti, que é de menor importância, lá eu comparo com a Suna e os Hadiths. Hadiths e Suna têm relação às tradições e os ditos do profeta. Então, são livros muito importantes, mas têm um valor bem menor. Eles não são livros considerados sagrados. Sagrado é só o Alcorão. Então, vamos... Obrigado, Aglai. Vamos, então, aos livros. O primeiro deles são os Vedas. Os Vedas. Aqui estão as 4 obras escritas em sânscrito védico. É a forma mais arcaica do sânscrito. Olha que o sânscrito já é uma língua morta, só é usada em rituais, etc. Você imagina o sânscrito védico, né, que é muito mais antigo. Acredita-se que ele tenha sido escrito por volta de 1500 antes da Era Comum. Portanto, estamos falando em 3.700 anos atrás, né? Alguns dizem até que ultrapassa 2.000 antes da Era Comum ou 4.000 antes da Era atual. Veda significa conhecer. O canto védico foi classificado pela Unesco como patrimônio cultural e material da humanidade. Então, a Unesco, de uns anos para cá, não sei se décadas, né? A Unesco não classifica só patrimônio cultural, né? Às vezes uma cidade inteira é um patrimônio cultural. Quando ela classifica assim, é igual o CONDEFAT, né, um órgão do governo federal que classifica o que é patrimônio histórico brasileiro. Aí, se classificar patrimônio histórico, uma casa não pode ser demolida, não pode ser vendida, né? Imediatamente perde o valor de mercado, porque o proprietário já não pode mais fazer nada com ela, né? Então, a Unesco faz isso com cidades, com esculturas, né, etc. Só que de umas décadas para cá, eu não sei o momento exato, eles passaram a classificar patrimônio imaterial, língua, por exemplo, né? Então, aqui o canto védico, né, é patrimônio imaterial da humanidade. Isso foi estabelecido em 2008. Esses livros, é a mais antiga literatura das línguas chamado indo-europeias. Você já ouviu falar nestas línguas, né? Uma família linguística composta por centenas de diversas línguas e dialetos, né, que indicam as principais línguas europeias. Aí está incluído o Irã, norte da Índia, Anatólia fica na Turquia, e a Ásia Central, né? Quais são, então, esses 4 livros Vedas, né? Tem o chamado Rig Veda, né, que é o livro dos hinos, ou inário. É muito comum nas igrejas protestantes, os hinos que eles entoam ficam num livrinho à parte chamado inário, né?
O zoroastrismo, nós falamos disso, né? Tem também esses hinos, eram religiões que eram muito cantadas, né? O segundo livro Veda é o Yarurveda. Yarurveda são textos que têm um foco mais na liturgia. Liturgia é o rito, né? É o cerimonial. Depois tem o Samaveda, né? Que é um canto ritual, mas que emana sabedoria. E o quarto livro Veda é o Atharvaveda, é o armazém de conhecimento. É uma, digamos, edição tardia das escrituras védicas. Então, esses 4 livros preservados, transcritos, copiados, então eles têm aí em torno de 4.000 anos e preservam a sua originalidade. Estes são os principais livros, onde está o cânone, né, o dogma da religião, do que se pode chamar de religião hinduísta, né? Mas as fontes que eu pesquisei, eles indicam outros livros, não é? Outros livros. E eu vou citar todos eles para você, são mais 5, não é? Então você veja, os judeus têm só a Torá, que são um conjunto de livros, na verdade são, eu não sei se são 22, 25, e tem, para os cristãos, o chamado Novo Testamento, que são os 4 evangelhos e mais uns 20 e poucos livros, né? Acho que no Novo são, na verdade, 27. Então, quando eu falo aqui 6 livros, 7 livros, estou achando que são muitos, na verdade, no caso dos judeus e dos cristãos, eles também têm vários livros, mas como eles são compilados numa única Bíblia, a Bíblia judaica e a Bíblia cristã, não é? Que ficou conhecido como Velho Testamento e Novo Testamento, a gente acha que é um livro só, mas na verdade são muitos livros. Os muçulmanos não, eles têm um único livro e não há praticamente nenhuma diferença de conteúdo, de redação entre as várias edições em várias línguas que existem do Alcorão no mundo inteiro. O momento em que ele foi compilado, eu já disse, e falarei isso com mais profundidade quando chegarmos no Islã, está chegando perto, pela ordem cronológica, entre o tempo em que foi revelado, porque eles se consideram uma religião revelada por Deus, entre o tempo que foi revelado e o tempo que ele se transformou em livro, é o menor das 3 religiões abraâmicas. A judaica é centenas de anos, era uma religião totalmente oral, lá por 400 antes da Era Comum, eles decidiram colocar no papel, né, pegando pela memória, né? Então você veja que a confiabilidade disso, né, nós não temos assim. E mesma coisa o Novo Testamento, né, o evangelho o primeiro que veio à tona, veio 40 anos depois que Jesus morreu, né? Então o Alcorão é o que tem o menor tempo, né? Bom, vamos aqui ao segundo livro. Tem o primeiro, são os Vedas, dividido em 4. Depois tem o Upanishad. São as partes das escrituras Shruti, é aquele tipo de escritura que eu mencionei no começo. Então, são partes das escrituras Shruti, né? Reveladas, escrita por pessoas iluminadas, etc. Esse livro, na verdade, é um conjunto de instruções religiosas, mas também contém um conjunto de debates espirituais. Vocês não imaginam quantos livros são. 123 livros.
dos quais 12 são os considerados básicos. Eu não tenho acesso a esses livros, mas eu imagino que são livros robustos, né? Catatal, como se diz, né? Todas as correntes hinduístas consideram estes 12 os básicos unificados, né? Esse termo Upanishad deriva de 3 palavras em sânscritos. E é interessante que eles querem dizer sentar-se ao chão próximo a um mestre espiritual para receber instruções. Então, o ato de sentar está relacionado com o termo Upanishads. É um momento em que você sente e ouve alguém falar, alguém mais sábio, alguém mais esclarecido, algum sacerdote, alguém que conduza alguma oração. Então, veja que interessante, né? O terceiro livro sagrado dos hinduístas são as Puranas. Puranas. O que significa Puranas em sânscrito? Significa, abre aspas, pertence a tempos ancestrais. Enciclopédico. São textos muito antigos que elogiam divindades. Quais divindades? A Trimurti. Trimurti, em sânscrito ou na língua hindu. Às vezes eu fico na dúvida, a língua hindu ou língua indiana, né? Mas o certo eu acho que é a língua indiana. Não é? Então, nem todo indiano é hindu. Hindu é religião, né? Bem, Trimurti é a trindade. Existe trindade no cristianismo, existe trindade no hinduísmo. Quais são os 3 grandes deuses, né? Não são absolutamente os únicos, eu vou falar para você quantos tem depois. Os 3 grandes e mais importantes deuses, nesta ordem, é Brahma, com H, igualzinho o da cerveja, não sei por que eles pegaram esse nome aqui no Brasil. Brahma é o da criação. Depois vem Vishnu, que é o da conservação. Cria o universo, conserva o universo, e Shiva, muita gente confunde Krishna. Krishna não é um desses deuses da Trindade, que são os mais importantes na hierarquia do panteão hinduísta. O Shiva é o deus da destruição. Ele faz de tudo para destruir. Vishnu faz tudo para conservar e Brahma faz tudo para criar. O quarto livro é o Mahabharata. Isso nós já falamos, é talvez o texto mais antigo de literatura que nós conhecemos. Eu não vou falar dele no curso que eu comecei aí de literatura, todas as quintas, 17 horas, né? É o maior épico da literatura clássica da Índia. Sua autoria é creditada a Krishna Dvapayana Vyasa, Vyasa, mais conhecido como Veda Vyasa. Ele é um lendário, portanto não há comprovação de que ele tenha existido, um lendário compilador dos Vedas, aqueles 4 primeiros, né? Esta obra, Mahabharata, tem mais de 74 mil versos em sânscrito antigo.
eu duvido que algum de nós aqui no Ocidental tenha lido o Mahabharata. Pode ter lido trechos, né? 74 mil? 1,8 milhões de palavras. É o maior volume de texto em uma única, reunido em uma única obra. Os eventos mencionados aqui é uma epopeia, né? Os eventos têm heróis, né? Tem vilões. Os eventos mencionados podem ter ocorrido, provavelmente não ocorreram, né? Mas há os que calculam que se aconteceram, igual o pessoal que estuda o Velho Testamento, o Davi, o pai de Salomão, teve um reinado curto, 1010 a 1003, antes da Era Comum. Mas Davi não existiu, não há prova documental, arqueológica, nada da figura de Davi. Mas como é que então sabe que é 1000? Obrigado, amor. Cafezinho com live. É o que me dá forças aí. Em pleno domingo, essa é a terceira, né? Aí o filho dele... Então, Davi encomendou o templo, né? Mas não construiu. É um templo sagrado, não tinha nome, porque não existia. Aí o filho dele, que é considerado o rei mais famoso do que o próprio pai, Salomão, é um cara que tinha poucas esposas, mais ou menos 1000, né? É um dos livros mais bonitos do Velho Testamento, né? Cântico dos Cânticos, ou então algumas Bíblias traduzem como Cantares de Salomão, né? São poemas de amor, alguns até sensuais, né? Recomendo que vocês deem uma lida. Então, quem estuda isso situa estes episódios do Mahabharata entre 1500 antes da Era Comum. Lembrando que o corte 500 é aquele período onde nasceu aquela turma, né? Sócrates, Gautama Siddhartha, que é o Buda, e Confúcio, que é o Confúcio, né? E lembrando que mais ou menos 500, já falei Sócrates, né? Sócrates, Buda e Confúcio, né? Mais ou menos 500, 400 também é quando o Velho Testamento foi compilado, né? Parece que as coisas se concatenam, né? Se encaixam. Agora, isso é a estimativa onde os eventos descritos no Mahabharata estima-se que aconteceram, mas a compilação é outra coisa. Aí situa-se entre o século IV e III da era, antes da Era Comum, né? O pessoal fala antes de Cristo, né? Essa obra remonta à tradição na Índia de 5.000 anos. São o povo chinês e o povo indiano, né, que hoje habita o subcontinente indiano, né, que não existiu sempre, a terra, a geografia, sim, né, o povo com essa definição de fronteiras atuais é coisa muito recente, mas eles têm 5.000 anos de história, né? É considerado o Mahabharata, por muitos especialistas, o mais importante dos livros védicos, né? Que é um poema épico. Quem é o herói? Arjuna. Logo na abertura, anuncia a sua própria excepcionalidade. A própria de quem? Do livro Mahabharata. Abre aspas.
Olha só que frase maravilhosa. O que for encontrado aqui pode ser encontrado em qualquer outro lugar. Mas o que não for encontrado aqui jamais será encontrado em algum lugar. Olha só que convicção da verdade, né? Qual caneta? Ah, caneca. Eu acabei de atualizar meu site. Quero anunciar para vocês que comecei a vender o livro Mao Zedong para principiantes. Já está lá no site o link, vocês quiserem comprar, mas tenham paciência que vai demorar umas 2 semanas para eu poder entregar, porque eu não tenho 15 mil reais para pagar, então eu tenho que ficar fazendo aquilo que Marx proibiria de fazer, né? Vender um produto, uma mercadoria que ainda não foi fabricada. Mas eu tenho convicção que eu vou conseguir imprimir, ele está pronto, está bonito, 340 páginas, né? Prefaciado pelo ex-deputado Aldo Arantes, né? Tem 150 ilustrações legendadas, né? A diagramadora é a mesma que fez todos os 4 primeiros da coleção. E se você for no site, olha lá, o site está aqui passando embaixo, você pode comprar só o Mao, pode comprar os 5 e pode comprar os 5 mais a caneca. Aí tem desconto de 10%, parcelado em 6 vezes, mas mesmo assim vai esperar, porque eu não posso entregar os 5 livros. A caneca eu tenho os 4 livros sim, mas o Mao ainda não foi impresso. Então, se você quiser adquirir a coleção toda, tranquilo, mas tenha paciência, né? O finalzinho aqui que é gostoso. Eu ponho um café longo expresso e ponho umas colherinhas de leite em pó. O quinto livro é o Ramayana, também muito famoso, né? A escrita do Ramayana é atribuída a um cidadão, também um lendário escritor, não há provas que ele existiu, chamado Valmiki, com K. A obra tem 24.001 versos, não é 24 mil redondo, tem 24.001, né? Dividido em 7 cantos. Ela conta a história de um príncipe, Rama de Ayodhya. Ayodhya escreve assim, Ayodhya, Ayodhya. Ayodhya é um tipo de Rama de Ayodhya, é uma cidade que existe hoje no estado de Uttar Pradesh. Pradesh é um dos principais estados da Índia. E Rama é o avatar de um deus chamado Vishnu, que é aquele deus que é o deus Peraí. Vishnu é o deus da conservação, né? Shiva, que é da destruição, né? O que é um avatar? Um avatar é uma projeção, mas é considerado Deus. Por isso que eu vou falar o número de deuses da Índia, você vai ficar estarrecido. Milhões, mas eu vou falar o número. Aguardem. Então, tem os deuses e tem os avatares dos deuses.
Nós estamos acostumados com Avatar, que é esses bonequinhos que nem sei quem cria isso, se é o Zap, o Facebook, é do mesmo dono, né? Então, é um avatarzinho que é você desenhado, né? Então, o Rama é o avatar do deus Vishnu. Esse príncipe casado com Sita. Quem é Sita? É também uma avatar. Uma avatar da deusa Sri Lakshmi. L-A-K-S-H-M-I. Lakshmi. É a deusa que emite um bom sinal, uma boa fortuna, né? É uma deusa muito cultuada na Índia. Esse livro é um livro mais recente. É datado entre 500 e 100 antes da Era Comum. E tem uma passagem, não é, que eu destaquei aí nessas pesquisas que eu fiz, que diz assim, abre aspas, eu me curvo de novo e de novo ao Sri Rama. Rama é o avatar de Vishnu. Aquele que remove todos os obstáculos, garante a todos riqueza e agrada a todos. Né? Então, são crenças, eles acreditam piamente nisso, nós devemos respeitá-los como nós respeitamos aqueles que, diante de uma estátua de barro, e santos é o que não falta na Igreja Católica, eles cultuam, oram, pedem coisas. Né? Então, aqui é alguma coisa parecida. Então, a religião... a diferença é que os santos não são deuses no catolicismo. Aqui, para ele, as imagens, todos esses têm imagens, são deuses. Fazem coisas, você pede coisas para eles, né? Como você pede coisas para os santos. É muito parecido, né? Por fim, o último livro é o Ágamas, mas já falamos disso logo no início do curso. Agora, eu tenho que ficar atento aqui ao tempo, porque eu acho que nós vamos precisar de uma terceira aula sobre o hinduísmo. Não tem problema, é curso livre, vai enquanto tem que passar o conteúdo, né? E todos esses manuscritos aqui, isso vai virar um dia, se eu tiver saúde, vai virar um livrinho depois, né? Um livrinho simples. Agora vamos entrar nas escolas hinduístas de filosofia que tem nos livros Vedas o seu dogma. Né? Então, são escolas filosóficas, religiosas. Não tem filosofia cristã? Tem. São escolas filosóficas, religiosas dentro do hinduísmo, que reconhece estes livros, pelo menos aqueles 4 Vedas, Rig Veda, Ayurveda, etc, etc. As escolas que eu pesquisei em vários sites são 5 escolas. A Sankhya, a Nyaya, a Vaisesika, a Mimamsa e a Vedanta. Né? Vamos começar com a Sankhya. Sankhya quer dizer, em sânscrito, enumeração. Ela foi desenvolvida, essa escola, né, concomitante ao yoga. Vocês sabem bem o que é yoga, tem várias, né, linhas de yoga,
e tem pessoas que praticam o yoga, um tipo de meditação, né? Então, esse yoga é um conceito relacionado às disciplinas físicas que tem origem na Índia. Então, não só é só na China, com aquelas artes marciais que eles também cultuavam, também na Índia, eles têm esta prática meditativa relacionada com o yoga. Portanto, a relação direta é com o ato de meditação, e podemos compreender, interpretar o que significa meditação, alguma coisa como reflexão, né? Quando eu pesquisei várias religiões, eu era bem mais jovem, um sociólogo já recém-formado, né? Eu acho que frequentei 12. Eu fui na Zen Budismo e Zazen, duas divisões aí do budismo, né? E meditação para eles é a ausência do pensamento. Você tem que apagar tudo do seu pensamento, do seu cérebro. Eu falei, poxa vida, né? Eu quero refletir sobre as coisas, eu não quero eliminar, mas esse é o conceito, por isso que eu tenho dificuldade também em aceitar. Eu não tenho facilidade para aceitar nenhuma religião, vocês sabem, eu não tenho religião. Mas estas religiões dhármicas, né, as orientais, com essa questão de meditar, você tem que esvaziar a mente. Não pode pensar em nada. Como isso é possível, né? A prática diária espiritual do yoga é chamada de sadhana. S-A-D-H-A-N-A, sadhana. A segunda escola é a Nyaya. Ela foi desenvolvida no século II antes da Era Comum por Gautama, mas não é o Gautama Siddhartha, é outro. Essa escola é a base da construção de um sistema lógico e analítico da qual derivam todas as outras escolas. Então, ela é uma escola básica. Eu, como estou aqui falando sem ordem de prioridade, então esta aqui é a escola, digamos, principal. É diferente da lógica aristotélica. Essa aí eu entendo razoavelmente bem, né? Como entendo melhor ainda da lógica dialética, né? A lógica Nyaya tem os seguintes princípios, temas, né? As seguintes orientações ou termos. Uma é a afirmação, a outra, a razão que sustenta a afirmação, a prova da razão, depois a aplicação do princípio geral e depois a conclusão. Então, é um encadeamento lógico que é diferente da lógica aristotélica, né? Tem todo uma discussão na lógica aristotélica, não é, que é dialética, não é? O oposto é a síntese, análise, não é? Oposição, quer dizer, é uma há nunca poderá ser não há, não é? Então, uma lógica também aristotélica é a lógica dos absolutos, do 880, ou você está vivo ou você está morto, não tem uma situação intermediária, né? Aqui o encadeamento é a afirmação, qual é a razão que sustenta essa afirmação, você tem que dar a prova dessa razão
você tem que aplicar um princípio geral nesta razão depois que você conclui, né? Terceiro escola é a Vaisesica, com S só, né? S-E-S-I-C-A, Vaisesica. Essa escola é historicamente associada à Nyaya, como outras também, porque a Nyaya é a base principal, né? Ela postula que tudo no universo são redutíveis a um número finito de átomos. Então, uma concepção estranha, né? Os pré-socráticos, eles discutiram essa questão, né, da menor partícula. Aristóteles foi um grande cientista também, pouca gente sabe, né? Tipo um biólogo, era uma pessoa muito respeitada, mas ficou famoso pela filosofia, né? A quarta corrente é a chamada Mimamsa. O termo quer dizer busca ou investigação, tudo entre aspas, né? Busca ou investigação. É uma escola filosófica hindu do tipo ortodoxa. Tudo que tem o termo ortodoxo você associa com um apego aos princípios, à literalidade do texto, né? Essa escola, então, a ortodoxa quer dizer, entre parênteses, ástica, A-S-T-I-K-A. Essa escola questiona a natureza do Dharma. Dharma é a essência das religiões dármicas, né? O nome está dizendo, Dharma, viver em harmonia com a lei, né? E também eles têm como base na hermenêutica dos Vedas. O que é a palavra hermenêutica? Hermenêutica em filosofia está relacionado com a interpretação do texto, né? Por fim, nós temos a escola Vedanta. Bhaktivedanta Prabhupada. Era o nome de um guru aí que eu li algumas coisas quando era jovem. A Vedanta é uma tradição filosófica que se preocupa com o conhecimento, que é a forma como se pode compreender a real natureza da realidade. É o Brahman. Não é Brahmane, é o Brahman, e não é Brahma, Deus. Então, o Brahma aqui é a natureza da realidade. Esta escola se preocupa com isso. Baseia-se em leis espirituais que eles consideram imutáveis. O pensamento aristotélico, depois também o pensamento tomista, São Tomás, mais ou menos 1200, eles creem na imutabilidade das coisas, né? Coisa que a dialética é absolutamente contrário, né? Tudo se transforma, tudo muda. Não se pode compreendê-la, esta filosofia, pelo intelecto, mas pela transcendência, né? Então, ela é mais uma doutrina do que uma filosofia, mas os estudiosos do hinduísmo a classificam como uma das 5 correntes, escolas filosóficas hindus. Bom, eu estou controlando o tempo, vamos ver aqui. Dá para a gente avançar aqui. As 4 principais denominações do hinduísmo.
Primeira, Vishnuísmo, que vem, o nome está dizendo Vishna, né? Distingue-se pela adoração, não, Vishnuísmo vem de Krishna, da adoração a Krishna, que é uma personalidade suprema de Deus. É o aspecto do Deus mais cultuado na Índia. Digamos assim, é um avatar, né, de um daqueles três deuses da Trimurti, que é a trilogia hindu. É considerado um ser supremo. É o guru do herói mais importante do Mahabharata, que é Arjuna. Arjuna o consulta várias vezes, né? Então Krishna dá orientação para o Arjuna, né? Arjuna, que é filho do deus Indra, né? Segundo, Vishnuísmo. Segundo é Shivaísmo. Então, vem de Shiva, né? Deriva da deusa Shiva. Então, Shiva é feminino, porque eles também têm muitas deusas, né? Então, Shiva é uma parte da divindade trina do hinduísmo, né? Então, esta que nós podemos chamar denominação, dentro do Islã não tem xiismo e sunismo, então aqui estamos vendo as várias denominações correntes, né? Então, eles adoram o Deus, a deusa Shiva, que é uma das deusas supremas, né? E uma das maiores denominações hindus. Fala-se que a segunda corrente, o islamismo tem basicamente duas, né? O xiismo é a menor delas. Alguns incluem o sufismo, que é o lado místico do islamismo, mas é micro, né? E eles estimam que esta corrente shivaísmo, ou shivaísta, teria 250 milhões de seguidores, só. A população Brasil 200, né? Isso, em tese, dá 26,6% de todos os hinduístas do mundo. A terceira denominação, quando você pergunta assim, você é protestante, qual que é a sua denominação? Não, eu sou batista, né? Então aqui é shivaísmo. A terceira é Shaktismo, 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 Shaktismo. São os que concentram a sua adoração por Parvati. Parvati é a divina mãe hindu e é a segunda esposa de Shiva. Shiva é o terceiro, né? Que é ali da destruição, né? Brahma, Vishnu, Shiva, né? E quarta denominação, Smarta. Smarta. Eles adoram 5 divindades. Ganesha, que é aquele deus elefante, né? Shiva, Shakti, Vishnu e Suna. Mas não adoram Brahma. Então, das 3 divindades, eles adoram 2, Shiva e Vishnu. O hinduísmo é a religião majoritária aonde? Na Índia, no Nepal, nas Ilhas Maurício, que é pequenininha. Mais recentemente eu acompanho as ilhas porque eles deixaram de reconhecer Taiwan e passaram a ter relações com a China. Isso é muito bom, mesmo sendo pequenininho.
e Bali. Bali, que fica na Indonésia. Tem um termo em português, que eu agora esqueci, é quando você adapta uma palavra à língua local. Esqueci mesmo, né? Então, por exemplo, quando nós falamos Nápoles, os ingleses falam Naples, né? Como nós falamos Varsóvia, eles falam Warsaw, né? Esse tipo de adaptação tem um termo no português, mas eu esqueci. Alguns aspectos, aqui já é opinião minha, fica até difícil classificarmos o hinduísmo como religião, sobre alguns aspectos, sobre outros não, né? Eles não têm, diferente das religiões tradicionais, eles não têm um sistema unificado de crença, porque logo nas primeiras aulas, introdução ao significado e origem das religiões, eu menciono como uma das características para ser classificada como religião é um sistema unificado de crença, né? Onde todos seguem aquela mesma, né, doutrina, crença, livro, etc., né? Então, isso não está codificado de forma unitária, né? Alguns autores chegam a dizer que hinduísmo seria, digamos, apenas um termo abrangente, mas que poderia envolver vários fenômenos religiosos, todos eles relacionados e baseados em tradições védicas. Portanto, pode até não ser classificada como religião. Como nós incluímos até o confucionismo no nosso curso, porque há os que têm convicção que eles são também um certo tipo de religião, eu não tenho a menor dúvida que o hinduísmo é considerado pela maioria como religião. O termo hindu, não é? O termo hindu é um termo antigo. Ele tem origem no antigo Império Persa e começou a ser usado no chamado Sultanato de Delhi. Sultanato de Delhi. A data que eu vou dar aqui é a data da nossa era atual, que começou no ano 1. O Sultanato de Delhi, era chamado Nova Delhi, né? Era uma cidade que foi muito importante, acho que foi até a capital da Índia. Hoje acho que é Bombaim, não fala mais Bombaim, é Mumbai, né? O sultanato existiu entre 1206 e 1506, 300 anos. Então, neste período, o termo hindu foi muito utilizado. Ele queria dizer todo que era o nativo da Índia era hindu. Que não praticasse o islamismo. Então, a Índia teve uma parte do seu território na antiguidade dominado pelo Império Árabe muçulmano. Ele pegou o finalzinho, 1453, o Império trocou de mão, saiu os árabes do comando, entrou os turcos, mas ele continuou sendo muçulmano. Então, entre 1453 e 1506, quando acaba o sultanato de Delhi, era aquele finalzinho dos otomanos, né? Então, quem não fosse praticante de islamismo na Índia era chamado de hindu, né? Interessante. Lembrando que os ingleses ocuparam e colonizaram a Índia de 1858 até 1947. 88 anos de colonização, né? Eles referiam-se aos hindus como sendo pagãos
indianos ou não cristãos. Então, pode-se dizer até que o Império Britânico, né, os ingleses é que acabaram consolidando o termo hindu e o nome da religião hinduísta. Aqui, ó, os nossos assistentes aqui, né, é Delhi, né? Delhi é a capital. Mumbai não é. Mas é a coisa parecida com a Turquia, né? A gente pensa que é Istambul, a capital é Ankara. Então, às vezes, nem sempre a principal cidade é. Aqui no Brasil viveu isso, né? Rio de Janeiro era a principal cidade, era a capital federal. Mudou para Brasília, né? Já não é mais a principal cidade do país, né? Bom, nós vamos interromper aqui com a esperança de que, deixa eu ver aqui, são quantas páginas aqui manuscritas? Nossa, 31 páginas manuscritas. Eu estou na 17. Bom, se precisar, a gente faz 4 partes, não tem problema. Eu não tenho pressa nenhuma. Pessoal, então, agora os recados finais. Fiquem atentos aí aos acontecimentos aí no mundo. Aparentemente, Israel não vai revidar. Os Estados Unidos falou, não, fica calmo aí, não faça nada. Então, vamos ver aí como é que as coisas evoluem. Lembrando que todos os dias, 10h30 da manhã, eu estou na TVT ao vivo. Então, amanhã, acho que o programa inteiro, praticamente, nós vamos dedicar à análise do que aconteceu aí na noite de ontem para a madrugada de hoje. Quartas-feiras, às 13 horas, com o José Reinaldo. Nós vamos... o programa o Mundo Como Ele É, né? Vai fazer 4 anos ininterruptos, não falhamos uma semana, então vai dar 200 programas agora em junho. Eu marquei a data aqui, nós vamos fazer uma comemoração, 24 de junho. Inauguramos 24 de junho de 2020, em plena pandemia, estava todo mundo recluso. Agradeço aos canais que retransmitem, especialmente o 247 e o DCM, são canais grandes. Quero terminar aqui, desculpe se eu não consigo responder as perguntas. Obrigado, Márcia, que você gostou aí, eu não consigo ler e falar ao mesmo tempo. Agradeço o apoio da Luísa, que pelo menos coloca na tela. Nós tivemos 4 novos membros. Estou muito contente. À tarde que eu fiz aquela live minha, vai passar de 5.000, né? Às 14 horas, entraram 3 membros e agora mais 4. Quer dizer, membro é a melhor forma de você ajudar o canal, que é aquele como se você pagasse uma mensalidade, né? R$ 6,90, né? No cartão você até esquece, né? Agradecer a Maria Helena, a minha amiga Leila Soede, né? Ela até mandou um zap. O Paulo Frazão, né? Frazão está em contato bastante comigo, e a professora Keila Patrícia. E nós tivemos 2 contribuições. O Gavlinski, sempre presente, sempre faz uma doação. E a professora também, Keila, ele renovou aí a membresia, e é uma forma dela contribuir com a difusão do conhecimento e da luta dos comunistas. Muito obrigado, camarada. Então ela deve ser nossa camarada, né? Comunista com muito orgulho, 50 anos. Pessoal, então é isso. O livro do Mao Zedong já está disponível. Se puderem adquirir,
Se puder adquirir a coleção inteira, e até eventualmente junto com a caneca. Acabei de ler, Keila. Acabei de ler, foi colocado na. Acabei de ler, renovei minha membresia. Acho que você talvez não tenha ouvido, né? Tá bom? Obrigado aí. Então, tudo de bom para vocês. Boa semana. Segunda, 18 horas, eu tenho no canal Painel Brasil. É um programa mais curto, 45 minutos, com a jornalista Rosa Sarkis. Fora isso, tem assim só coisas esporádicas. Acho que terça, 17 horas, eu vou falar no DCM. Sim, no sábado, 10 horas, em São Paulo, o amigo, companheiro Leonardo Atushi, editor-geral da TV 247, Portal Brasil 247, me convidou para entrevistar o Pepe Escobar, que está chegando no Brasil, vai fazer uma turnê aí por São Paulo, Rio, Bahia e provavelmente Minas. Eu ainda não sei. Obrigado, Rivadavia. Eu ainda não sei como será esse evento no sábado, 10 horas. Vai ser numa livraria ali no centro, na Praça da República. Não vai ser transmitido ao vivo. Obrigado, Márcia. Eles vão gravar e depois vai passar em outro horário, né? E o título do evento é Professor Legene Miran entrevista Pepe Escobar. Então eu fiquei muito honrado com o convite. Vamos preparar aí algumas questões. Ele está hoje entre os maiores analistas em 2 línguas. Ele é considerado um grande analista internacional, também no inglês. Mas no português não tem dúvida que ele está entre, talvez, o melhor, né? Hoje eu estava fazendo de cabeça aqui 10 analistas internacionais do Brasil que têm algum grau de conhecimento, de respeitabilidade e tal. Eu devo ser o 10º, mas tem aí, vocês conhecem, né? Breno, Maringoni, o Zé Reinaldo, tem muitos aí, né? E eu não ponho o Pepe nesse, porque ele é um analista internacional, né, projeção internacional. Nós somos de projeção nacional. Né? Beleza, pessoal? Obrigado aí pelos apoios. Boa semana a todos. Beijo. Tchau. Até mais.